Guimarães. Queria iniciar saudando a minha presidente da PERJ, Adriana Bragança, uma pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Saudar também a doutora Nathalie Giordano, presidente da nossa comissão de igualdade de gênero, de promoção à igualdade de gênero da Procuradoria-Geral do Estado, minha colega e amiga. Também procuradora do Estado, Natália Faria, a Fernanda Manier, colega também, procuradora do Estado. Cumprimentar as duas professoras que nos visitam hoje, a doutora Dalci Coutinho, procuradora do Estado do Pará, e a doutora Michele Heringer, chefe da assessoria da Controladoria Geral do Distrito Federal. Queria fazer uma saudação especial aos agentes da Fundação de Amparo à Infância e Adolescente, membros aqui da Procuradoria também, que nos honram com a presença. Muito orgulho para a gente ver vocês todos envolvidos nesse projeto. Muito obrigado pela presença. Eu queria dizer, Nathalie, que para mim, pessoalmente, é uma satisfação enorme ver essa comissão produzindo resultados. Uma comissão que se dedica a um tema muito importante do nosso tempo, da nossa época, mas que às vezes trata de assuntos muito delicados, muito espinhosos, como esse que será tratado aqui, nas suas mais variadas vertentes. Mas eu queria, de fato, parabenizar pela coragem de enfrentar esse tema, pela disponibilidade de todos que compõem a comissão de enfrentar esse tema, de colocar a cara a tapa, porque muita gente torce o nariz, lá vem ela de novo, lá vem, está exagerando, já me acusaram de pertencer a determinado partido político por ter promovido ter criado essa comissão aqui dentro, juntamente com a comissão antirracista. Mas, enfim, aqui a mensagem é que a gente tem que tentar fazer a Procuradoria-Geral do Estado uma procuradoria de todos e mais humana o possível. E, então, eu queria registrar aqui o meu orgulho, a minha gratidão por ver esse trabalho presidido por você. A comissão fez um estudo muito importante que apresenta números alarmantes e que mais descortinam a realidade que a gente vive na questão da oportunidade da mulher no trabalho, da oportunidade nos postos importantes de direção da casa. E a gente tem tentado promover esse retrato da nossa realidade. Então, a comissão está prestando já um serviço importantíssimo para o futuro da Procuradoria, para o aperfeiçoamento. A gente sabe que a gente não é uma instituição de excelência em todos os nossos aspectos, temos nossos defeitos, nossas mazelas, e eu parabenizo a comissão por botar o dedo na ferida e enfrentar esses temas tão complexos. Eu queria, então, dar as boas-vindas a todos. Optei por não ficar na mesa, eu acho que é simbólico que as mulheres que enfrentem esse tema e tenham toda a liberdade do mundo para comentar, para debater, do jeito que vocês acharem melhor e mais condizente. Então, parabéns a todas vocês e, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Agradeço ao nosso procurador-geral, de quem foi a iniciativa de criação da comissão, né? Que foi um ato bastante corajoso e também que nos apoia em todas as nossas ideias e todas as nossas iniciativas na comissão. A gente fez essa pesquisa que a gente divulgou para todos, encaminhou por e-mail, e os resultados foram bem duros, né? Difícil de ver isso transcrito em números, assim, a nossa realidade. E eu lembro que eu fui conversar com o Dubê e disse, Dubê, a gente vai divulgar essa pesquisa, o que você acha? Ele falou, não, é necessário que a gente divulgue, a gente precisa entender o problema para combater o problema. Então, foi muito importante ouvir dele esse apoio, né, e saber que ele está sempre lá para nos defender nessas situações. Então, a gente está muito feliz de ter essa compreensão mesmo do gabinete. E, como eu falei, a pesquisa teve resultados duros e um resultado que chamou nossa atenção mesmo foi a questão do assédio. Não é à toa que o nosso primeiro evento tem esse tema, porque quando as pessoas
conhecem, elas percebem, né? Então, acontece demais situações de assédio que as pessoas nem percebem. E aí eu fiquei muito chocada com uma colega procuradora muito esclarecida, enfim, com vários livros publicados, que respondendo essa pesquisa, me disse: Nathalie, eu sofri assédio e nunca tinha percebido até que eu comecei a responder esse formulário. Então, isso me deixou muito impactada, porque a gente começa a ter mais atenção e conhecimento, então discutir esse tema é muito importante. E eu fico assim, muito emocionada mesmo que os estagiários da FIA estejam aqui com a gente, e queria agradecer o Léo, lá da PG12, que teve essa iniciativa, né, de trazê-los. A gente vai discutir isso com todos, então eu agradeço muito o apoio de vocês. Também queria agradecer os procuradores do novo concurso que vieram de Brasília, de avião, enfim, comeram correndo para estar aqui. Obrigada mesmo pela presença. Eu acho que vocês são a nossa esperança de um futuro melhor na Procuradoria, né? São uma nova geração que entra e que traz outros valores mais modernos que a gente precisa implantar aqui com urgência. A Procuradoria não pode perder esse bonde, né, da história, que a gente ficou assim um pouco para trás, a gente precisa correr atrás disso, e vocês são realmente a chave. Queria agradecer especialmente os que são parte da comissão, que estão aqui presentes, que nos ajudam a ter essa visão lá na comissão. A nossa comissão tem servidores, procuradores, já aposentados, nativas, jovens, enfim, é bem plural e permite a gente discutir esses assuntos. E a Fernanda e a Natália são parte da comissão, são integrantes, então eu vou deixar a elas os detalhes, as questões elas vão falar um pouco mais, não vou me estender, porque a gente está aqui para ouvir também as nossas visitantes, né, a quem eu agradeço que tenham aceito o convite. E a gente vai começar pela ordem do programa. Então, eu vou ler primeiro aqui o currículo da professora Aldaci Coutinho, que é mestre e doutora em Direito, professora titular de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, aposentada, professora do curso de mestrado em Direito na Univel, procuradora do Estado do Paraná, aposentada e advogada. Então, ela é uma procuradora que conhece muito a nossa realidade aqui também, né, do serviço público e da Procuradoria, e queria agradecer a sua presença, então passo a palavra para a sua exposição. Não sei se colocar... esse pode ser esse... Bom, boa tarde a todos. Deixa eu controlar meu horário aqui. Dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, ter recebido esse convite e ter essa oportunidade de um diálogo, não é? De trocar ideias, mais do que trazer algumas verdades. Dizer que eu fico não somente gratificada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, mas, sobretudo e particularmente, por poder testemunhar essa fase, essa proposta que é um comprometimento com a mudança e com o estabelecimento de um meio ambiente de trabalho mais digno, mais humano, e, portanto, né, de preferência isento de práticas discriminatórias, violentas, dentre as quais vamos indicar aqui o do assédio moral e do assédio sexual, entre tantos. Dizer que o combate à discriminação, sobretudo nas questões de gênero, não pode ser uma pauta exclusiva das mulheres, né? Tem que ser uma pauta geral, e sobretudo porque não há nenhum homem que não tenha, uma mãe, e, portanto, digamos aí, a sua vinda ao mundo vem exatamente dentro de uma perspectiva que deve ser aqui o reconhecimento da importância que as mulheres têm. E não somente por conta do ambiente de trabalho, mas por conta de aspectos da própria civilidade. E assim, se por um lado esse momento é um momento de honra, me sinto honrada em ter recebido o convite, me sinto extremamente gratificada pela oportunidade, mas me sinto extremamente entristecida na medida em que, puxa, temos que aqui vir falar sobre uma temática que não deveria ser uma questão,
porque essa é uma temática de civilidade, antes de mais nada. Não é uma temática somente do campo do direito, essa é uma temática do campo da ética, do campo da moral, do campo do trato, não é? Urbano entre as pessoas. Então, ter que vir aqui falar sobre assédio moral e sobre assédio sexual, que vai ficar a cargo, não é, ainda bem, da Michele, que com muita propriedade vai garantir que a tarde de vocês tenha um bom final com êxito, não é? Me tira um pouco esse encargo. Ter que tratar dessa temática é algo, para mim, em 2022, algo inimaginável, né? Algo que não somente me surpreende, mas, sobretudo, me entristece. Mas, de qualquer forma, isso é preciso. E, se isso é preciso, então, vamos aqui trocar algumas ideias. Quero dizer para vocês que eu, como foi indicado, eu fui 30 anos procuradora do Estado do Paraná, vivenciei a procuradoria, quando ingressei na Procuradoria no Estado do Paraná, nós podíamos advogar, depois isso houve uma alteração na carreira, já não pode mais, eu fiquei com direito adquirido à advocacia, então o trânsito da minha vida se situou nessas três formas de atuação, não é? Quer como advogada na Justiça do Trabalho, com escritório de advocacia que atende, que é matéria trabalhista, quer na Procuradoria-Geral do Estado, onde eu atuava na Procuradoria Trabalhista e Previdenciária, no contencioso, e quer na universidade como docente, pesquisadora em Direito do Trabalho, que também acabei me aposentando depois da minha titularidade. Então, a minha trajetória, digamos assim, em termos de estudo e de temática, sempre foi voltada ao trabalho, não é? Sempre foi uma preocupação minha. E por isso, digamos que essas questões que passam por vulnerabilidades e por discriminações, elas sempre estiveram presentes na medida em que, em toda e qualquer pesquisa sobre toda e qualquer temática, esse filtro, não é, dessas questões que perpassam essas vulnerabilidades, se colocavam como fatores impeditivos de uma atuação por parte, digamos aí, da classe trabalhadora. E com isso, e nessa minha trajetória, uma parte das minhas pesquisas se situou exatamente no campo do assédio moral. E até eu comentava antes aqui que para mim é bastante, não é, interessante vir ao Rio de Janeiro e vir na Procuradoria-Geral do Estado, porque se não a primeira, mas uma das primeiras leis que enfrentam a questão do assédio moral é uma lei do Estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, o Estado do Rio de Janeiro sempre foi, assim, simbolicamente representativo, não é, de um avanço no enfrentamento dessa temática, já que a lei do Rio de Janeiro é de 2002, portanto, nós temos 20 anos de vigência dessa legislação. Mais recentemente, em 2011, veio aprovada uma outra lei pela Assembleia Legislativa que instituiu daí então um programa de combate ao assédio moral. E, portanto, não é, digamos assim, que o estado do Rio de Janeiro, para mim, sempre foi assim representativo, não é? Quer pelo programa de prevenção e conscientização do assédio moral e na violência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quer pela legislação que enfrenta e identifica no âmbito da administração pública estadual o assédio moral, e definindo não somente o que seria assédio moral, mas como é que ele eventualmente pode ser identificado. Para mim, não é, o Rio de Janeiro é o espaço, não é, em que essas questões, já de início, representavam uma resposta que o direito dá
em relação à necessidade de enfrentamento e de, eventualmente, construção de um ambiente, construção de um ambiente mais adequado, não é? Mais seguro e mais adequado em relação ao trabalho. Pois bem, no final das contas, digamos aí, o que me interessa nesse momento é pensar pensar junto com vocês em todos os campos, em todas as áreas, pensar numa resposta. Talvez seja mais importante, não é, colocarmos aqui a seguinte pergunta, mais do que termos uma resposta que talvez nem eu tenha essa resposta, mas vou procurar encaminhar de alguma forma. A pergunta no final das contas, o seguinte: o que nós podemos fazer no mundo como pessoas, como trabalhadores que somos todos, não é? Como gestores, eventualmente, como juristas, para fazer com que o mundo se torne melhor, para fazer com que o meio ambiente do trabalho seja um ambiente de trabalho saudável, que permita aqui o desenvolvimento das suas atividades sem qualquer instância de violência. E aí, a partir disso, vamos reconhecer, em primeiro lugar, que é quase da ordem da impossibilidade consertar esse mundo, mas é da ordem da emergência tomar consciência dessa situação e, tomando consciência dessa situação, pelo conhecimento do que é isso, para saber, olha, meu Deus, talvez eu tenha sido vítima de assédio moral e nem sabia, não é? Então, esse conhecimento, vamos saber o que é, para tomar consciência disso. E tomando consciência disso, vamos auxiliar no combate, na prevenção, ou para tomar atitudes, ações para inibir essas práticas, quer se recusando, não é, a aceitar isso como uma espécie de, não é, condição inerente ao trabalho, não é, ou condição inerente ao fato de sermos mulheres, ou da nossa situação em relação a que tipo de trabalhadores nós somos, há uma espécie de naturalização, como se é isso, não é? E essa naturalização passa, por exemplo, na identificação de que nas relações de trabalho, no modelo do emprego, vamos colocar assim, dentro dessa perspectiva, usando isso como um exemplo, no modelo do emprego, o empregado se situa no espaço do ausente de poder, ele é alguém que não tem poder, o empregador é alguém que manda, daqui quem manda sou eu, não é? E numa estrutura hierárquica entre alguém que manda, que tem poder, e alguém que não tem poder, quem não tem poder obedece. E aí qualquer prática, eventualmente, não é, que transite nesse espaço de reconhecimento de domínio e de poder, e que levaria a alguém, entre aspas, obedecer, se nós tivermos um espaço de naturalização, parece que obedecer significa obedecer qualquer coisa, né? E obedecer a tudo e a todos, como se isso fosse algo, não é, digamos, necessário, inerente à condição de sermos trabalhadores. Por outro lado, e também, não é, nesta mesma, né, perspectiva de tomada de consciência, nós precisamos identificar que a nossa situação enquanto trabalhadores é uma situação que nos coloca diante de uma emergência, e infelizmente nos últimos tempos muito maior, de precisarmos do trabalho. Nós precisamos do trabalho, porque a gente vive do trabalho. O trabalho é central na sociedade. É central porque quem nós somos? Nós somos aquilo que nós fazemos. Quem é Aldaci Coutinho? A Aldaci foi procuradora do Estado do Paraná, não é? Hoje está aposentada porque já está velhinha. A Aldaci foi advogada. A Aldaci foi professora da universidade, não é? A nossa identificação, como é que nós nos colocamos no mundo e como é que as pessoas nos veem, é sobretudo a partir do trabalho. Então, o trabalho que nos constitui. Portanto, ficar sem trabalho, dizer assim, olha, a Aldaci se aposentou e agora ela tá sem trabalho, não é? Ela, nossa, mas parece velhinha, mas não, tão jovem, né? Podia estar trabalhando e está desempregada. Puxa, estar desempregada ou não ter trabalho
é algo que afeta, sobretudo, não é? A situação desse ser no mundo, na sua relação com a família, com os amigos, não é? Com a necessidade de trazer para casa renda, garantir, não é? O sustento da família, o subsídio da família, pensar, nossa, trabalho que vai me colocar numa trajetória nesse mundo, o que eu quero, aonde eu quero estar daqui 5 anos? Hoje eu sou estagiária, hoje eu sou aprendiz, mas onde é que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 20 anos? Quem vou ser eu no futuro? Então, às vezes, eu tenho que aceitar essas humilhações, esses gritos, esses berros, não é? Eu vou ter que me submeter a isso porque eu preciso desse trabalho, porque eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa renda, eu preciso desse lugar para colocar no meu currículo, para poder encontrar uma outra coisa melhor. Então, esta segunda situação, que não é um processo de, digamos, naturalização, mas que nos coloca diante de uma situação em que parece que a submissão é a única possibilidade de estar nesse mundo do trabalho, que nós não temos outra saída senão, né, digamos, estarmos aqui para pensar que o amanhã pode ser melhor. Só que essas situações, essas duas situações, elas são situações que afetam não só a autoestima, mas elas afetam, sobretudo, que percepção nós temos do que é trabalhar. E o trabalho não pode ser, digamos, vinculado e não pode estar junto com uma situação, digamos, de penosidade, não é? Tá certo que às vezes parece que é tudo a mesma coisa, vamos pensar, né? Trabalho como remissão da pena lá, um trabalho penitenciário, vamos diminuir o número de anos, não é, de encarceramento, porque o sujeito está trabalhando. Então parece que trabalhar é igual, não é? Ou o trabalho parece uma punição, né? Puxa, vou ter que acordar cedo e vou ter que trabalhar, o trabalho é penoso, eu não faço o que eu gosto, né? Mas o trabalho tem que ser um espaço que permita o desenvolvimento, que permita com que essas pessoas elas se sintam úteis, que elas progridam, que elas se sintam realizadas, que elas executem tarefas que geram, não é, um prazer interno do aprendizado, do convívio. E por isso, não é, o ambiente aqui de, digamos, de assédio moral, ele é um ambiente bastante problemático que afeta todas as pessoas. E assim, eu queria, não é, por essa tomada de consciência que eu acho importante, para que a gente possa, então, pensar numa perspectiva de prevenção, mais do que, eventualmente, numa ação futura de repressão, não é? Porque mais importante é que a gente tenha um ambiente saudável e não que a gente fique punindo todo mundo, não é? Então, que a gente não tenha mais isso. Então, vamos conseguir, talvez, enfrentar isso, primeiro, por alguns acertos, né, digamos assim, de conteúdo. Vamos pensar o seguinte, que eu acho que é importante. Vamos desvincular assédio moral a uma perspectiva única em que as pessoas se situam em uma situação hierárquica diferenciada. Um é o chefe e o outro é o subordinado. Um manda e o outro obedece. É verdade que isto é uma das formas de revelação do assédio moral. Nós temos o assédio moral vertical, ascendente e descendente, do chefe para o subordinado, às vezes do subordinado para o chefe. Mas nós temos também uma forma de assédio moral horizontal, entre pessoas que estão no mesmo patamar hierárquico, não é? Então, entre colegas, entre pessoas que trabalham no mesmo local, que dividem o exercício da mesma função, ou que recebem as mesmas tarefas, e que, infelizmente, num mundo em que parece que a solidariedade deixa de ser um valor em si, e a competição se coloca como a única condição de ser no mundo do trabalho, não é? Estamos competindo para ver quem é melhor, para ver quem é que vai conseguir conquistar, não é por, entre aspas, mérito ou por alguma outra forma, uma progressão, quem é que vai conseguir se efetivar, quem vai conseguir receber o prêmio, e quem vai conseguir manter aquele contrato. Então, existe também formas de assédio moral, horizontal, que se situam nos marcos, sobretudo, da competitividade.
não é? Estamos todos competindo por reconhecimento, às vezes não é até porque vai ganhar mais, porque vai ganhar um prêmio, é assim, olha que bacaninha que eu sou, veja, não é? Eu fiz o meu trabalho em 2 horas, enquanto, né, a minha colega ali deixou para fazer no último segundo, não é? Olha como eu, não é? Eu faço melhor, como eu sou melhor, como eu sou mais importante. Então, às vezes, esses marcos de competição fazem com que o ambiente de trabalho, desse ambiente, entre aspas, competitivo, não é? E, sobretudo, quando a produtividade é um elemento, nós tenhamos uma situação desse assédio moral horizontal. Nós temos também outras formas de assédio moral e, sobretudo, uma forma de assédio moral reconhecido, identificado como organizacional, que é a forma de gestão. Como é que a pessoa vai fazer a gestão? Ela vai fazer a gestão assim, não é? Exigindo, humilhando, gritando, criando, não é? Ou dando, não é? Tarefas inexequíveis, ou passando tarefas em cima da hora, exigindo, e, portanto, assim, essa é a forma de fazer a gestão. A forma de fazer a gestão não pode ser assim, mas ela é assim, e, infelizmente, eu sou testemunha, não é? De que aquilo que antes eram práticas prejudiciais, horríveis no âmbito da iniciativa privada, em que as pessoas pensavam lucro, eficiência, não é? Elas, com o passar do tempo, e é isso que ser velhinha nos permite, não é? Com o passar das décadas, ela migrou para o serviço público, certo? Ela migra. Então, nós, professores, pesquisadores, temos que publicar tanto em tantos veículos, e a revista tem que ser qualificada, e tem que ter tantas pesquisas, e tem que preencher relatório, e tem que dar tantas horas de aula. Na justiça, a secretaria da vara do trabalho tem que estar certificada, e tem que atender a ISO 9000, e tem que ser produtivo, e daí ninguém quer saber da qualidade, ninguém quer saber se, eventualmente, a pessoa tem mais dificuldade para escrever, mais dificuldade de raciocínio, está passando por problemas em casa, não é? Nós perdemos um pouco essa sensibilidade, essa empatia com o outro. Nós perdemos esse espaço de solidariedade, e a questão, entre aspas, da produtividade e da eficiência entra no âmbito do serviço público como tipo um imperativo mandatório. Nós precisamos dar respostas ao cidadão que é praticamente um consumidor, como se estivesse cobrando. Então, nós temos que, não é, responder a isso, e parece que a resposta da eficiência, infelizmente, vem em quantidade, né? Então, assim, daí ser mulher, ser mãe, tem que, né, dividir as tarefas domésticas e, às vezes, ter problemas, porque, não é, no final das contas, o filho fica doente, às vezes precisa levar ao médico, e as crianças querem quem? As mães, né? Às vezes querem as mães, e às vezes a mãe é uma família monoparental. Então, essas questões de maior sensibilidade, elas ficam relegadas a um segundo plano, porque parece que a questão do trabalho tem que estar em primeiro lugar, e a questão da produtividade tem que estar, não é, como uma questão de emergência. Então, essa lógica, que é uma lógica da produção, dos custos, que é uma lógica da finalidade, e que eu vou dizer para vocês, que é uma nova, entre aspas, epistemologia, é uma nova racionalidade, um novo modo de ser no mundo, está afetando a vida de todos nós, está afetando a vida do serviço público. Nós não estamos atuando melhor, nós só estamos atuando diferente. E nós estamos atuando diferente e aceitamos isso porque nós aceitamos isso na vida. E como é que eu vou poder perceber isso? Muito nos antigamente, né, 100 anos atrás, as famílias tinham 10 filhos, 12 filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe pensava, nossa, eu não vou ter filho porque eu não sei se eu vou conseguir pagar a escola, eu não sei se eu vou conseguir pagar a aula de balé, o do inglês, se eu vou conseguir... Agora, não. Agora, sim, eu vou ter filho? Não sei, né?
Eu falo isso porque eu fico perguntando para minhas filhas. E os netos? Ah, não está na hora. Primeiro eu preciso terminar o doutorado, depois eu preciso melhorar na carreira, depois eu quero aproveitar a vida, e depois eu quero isso, eu quero aquilo. Daí talvez, quem sabe, um filho, pode ser no futuro, não sei, mas por enquanto não. Então, casar é mais tarde, ter filho talvez, porque nós pensamos no mundo, o modo como nós nos situamos no mundo está dimensionado por outra lógica, por outra racionalidade. E para aqueles do direito, né, que atuam no direito, eu gostaria de deixar essa ideia para que a gente possa pensar. Infelizmente, nós aceitamos a mudança de uma racionalidade jurídica da legalidade, vale a lei, tá? Tem uma lei. O Estado do Rio de Janeiro tem uma lei para assédio moral. A lei não pode ser para inglês ver. Nós temos um instrumental pronto, vigente. Vamos pegar aqui e dizer assim, ó, tá aqui, tá na lei. Nós trocamos uma racionalidade jurídica da legalidade, não sem alguma razão, mas tá, não vou entrar nisso, por uma racionalidade econômica da eficiência. A gente está pensando em termos de eficiência e estamos pensando economicamente. E a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar, por exemplo, no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um valor constitucional. E ele tem que estar em primeiro lugar. Não é a questão da eficiência. Ah, mas se não for muito eficiente, ok, mas é digno. Não, porque se o ambiente de trabalho não respeitar a dignidade, para que nós temos eficiência? Então, essa tomada de consciência é a gente perceber o que é assédio moral, em primeiro lugar, e aí, a partir disso, identificar práticas que são consideradas como de violência, dizer, nós não podemos aceitar, nós temos que nos recusar, nós temos que ter planos para combater, nós temos que ter canais, não é? Para divulgar como é que nós vamos inibir essas práticas, e nós temos que recusar isso para as nossas próprias vidas, não é? Para o nosso cotidiano, nosso estar no mundo e não só estar no trabalho. E essa lógica, que é a lógica da produção acima de qualquer coisa e da lógica da eficiência, ela vem introduzida muito aos pouquinhos. Você veja que, por exemplo, uma expressão como capital humano, que hoje todo mundo reproduz, veio na tese de doutorado de um economista da escola de Chicago, que é o Gary Becker, nos anos 60, ele foi execrado na época. Como que uma pessoa pode se tornar, tipo, capital? E é a ideia de vamos investir na gente mesmo. Nós somos, assim, uma espécie de, não é, instrumentos do capital, vamos investir na gente. Por isso que o curso não é mensalidade, pagamento, é investimento. Quanto é que é investimento mensal? Então, eu queria trazer para vocês, nessa perspectiva de diálogo, essa ideia, para dizer assim, ok, a gente precisa dessa tomada de consciência do que é, nós precisamos da tomada de consciência para entender que isso não é natural, e não foi sempre assim, e precisamos tomar consciência que isso veio por uma perspectiva de reconhecimento de uma trajetória de pensamento econômico e eficientista, que é uma ideologia, uma epistemologia neoliberal, e que nós temos a possibilidade de mudar, e que a mudança começa por cada um de nós. Como eu disse no começo, eu sei que eu não vou consertar o mundo, mas eu sei que se eu estou aqui conversando com vocês, não é? Alguma coisa daqui pode sair de legal, entendeu? Porque assim, olha, né? Nem que seja, nós estamos todos juntos, não é? Nós temos todos aqui uma mesma pauta de combate. Nós estamos todos aqui indignados que exista assédio moral e que exista assédio sexual hoje. Nós precisamos aqui nos unir, nós precisamos ter estratégias. E como é que nós vamos fazer, entendeu? E esse como fazer pressupõe, ok, nós temos ações, nós podemos fazer alguma coisa. Então, vamos primeiro fazer isso que vocês fizeram. Maravilhoso, identificar. Nós temos um problema. Nós temos um problema. Ele está na nossa frente. Esse é o problema. E isto, que é a identificação do problema, é a primeira ação necessária. Por quê? Porque ele parte não somente da perspectiva de que nós precisamos tomar consciência
de que isto existe, então não vamos, né, fingir que isso não existe. Tomar consciência que isso existe, mas particularmente vamos dar voz às pessoas. Nós precisamos escutar as pessoas. Nós precisamos escutar o que elas têm, os reclamos, as reivindicações, as insurgências. Saber que elas estão passando por um momento problemático, porque elas estão sofrendo no trabalho, e escutando essas pessoas, dando voz a essas pessoas, nós tiramos essas pessoas vítimas da invisibilidade. E com isso nós podemos identificar, ok, eu tenho um problema, qual é o problema? Essas pessoas estão conseguindo colocar para fora que elas têm um problema. E aí eu sabendo qual é o problema, e eu sabendo aqui, muito bem, eu tenho esse problema, eu vou poder ter um planejamento de ação de combate. Porque você não pode combater o que você não conhece. Você não pode combater o que você não sabe. E para você saber como é que você vai combater e aonde você vai combater, você tem que identificar o que é o problema. Então, o problema é a gestão da organização, que é uma gestão de violência, né? E veja, violência tem várias coisas. Então, eu sempre penso assédio moral, que vocês não vão lembrar, mas, né? Uma vez eu assisti um filme, muitos anos atrás, Como Enlouquecer Seu Chefe. Aí tinha lá, será que era Miguel, acho? Acho que era o Miguel. O Miguel estava, né? Problema ali no ambiente de trabalho. O Miguel recebeu uma ordem do chefe para ir para uma salinha exercer a sua função que estava sendo atribuída. Qual era a função? Contar clipes. Então, ele precisava fazer o controle de a quantidade de clipes que tinha no ambiente. Até que chegou uma hora, né? Não quero dar spoiler, porque o filme é tão velhinho, senão vão ver, não é? Eles se insurgem, vão lá e quebram a máquina de xerox, né? Então, às vezes é gritar, às vezes é humilhar, às vezes é depreciar o trabalho, às vezes é se apropriar das ideias do outro, às vezes é menosprezar por condições de vulnerabilidade, de orientação sexual, de gênero, não é? Ou até de religião, de cor de pele, não é? Às vezes é exatamente não tão explícito, mas indiretamente dar tarefas que você sabe que a pessoa não tem condição de exercer, porque ela não tem conhecimento, ou que ela não tem condição de exercer porque não há tempo suficiente, ou tarefas que estão muito abaixo da capacidade dela, da potencialidade dela, né? Então, fica lá naquela salinha ali contando clipes. A pessoa pode pensar, não, ok, né? Um trabalho que vou fazer rapidinho, já me livro e fico lá, né? Olhando o meu celular, lá, né? Compartilhando, respondendo minhas mensagens de WhatsApp, circulando pela internet. Mas é uma situação humilhante. Se você tem uma potencialidade e te mandam contar clipes, né? Isso indiretamente é uma situação de humilhação. Então, reconhecer essas situações, e isso poder ser levado, não é, para além ou em alguma instância que possa dar uma resposta, você pode permitir que a pessoa externalize isso, ela vai se sentir reconhecida, ela vai verbalizar essa situação, vai permitir com que ela saia dessa situação e esse problema seja resolvido. Como é que nós vamos fazer isso? Existem inúmeras possibilidades. Tem as possibilidades abertas pela legislação do Rio de Janeiro, que é a abertura de sindicância, processo administrativo disciplinar, tem previsão de advertência, suspensão e demissão, não é? Óbvio, com a garantia da ampla defesa do contraditório. Tem a possibilidade de, eventualmente, fazer denúncias, não é? Junto ao Ministério Público, junto à ouvidoria, junto à chefia maior, ou, eventualmente, tem, não é, um ombudsman, ou tem, por exemplo, nós criamos no estado do Paraná, já há muitos anos, não é? Nós criamos um programa de compliance para
administração pública, né? E aí tem ali os canais de denúncia em que as pessoas podem, não é, apresentar as suas denúncias, e isso tem gerado um resultado assim bastante positivo e bastante favorável. A denúncia pode ser anônima e, por isso, junto com essa conscientização, a orientação sempre que a gente dá é que, ok, na medida do possível, não é, não faça denúncias anônimas, a não ser que realmente você tenha uma condição bastante vulnerável, que você acha que você vai ser punida, prejudicada, e eventualmente, né, vai sofrer algum tipo de sanção. E mais do que isso, faça a coleta de todas as provas que você puder, né? Indique testemunhas, documentos, faça gravações, não é? Hoje as coisas são muito mais fáceis, não é? Mas não fique calado, não aceite isso como algo, assim, tipo, minha culpa, minha máxima culpa, não é? Como, eu que não sou boa, suficiente, eu que não tenho condição, eu que errei. Não, lute para que o ambiente de trabalho seja melhor, porque estar irresignada e lutar contra a violência partindo de cada um, é uma condição necessária para que as outras pessoas tomem consciência de que isso não pode se dar. E é por isso, talvez, que a última convenção da Organização Internacional do Trabalho foi sobre violência no trabalho, porque isso não é um problema da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, isso é um problema do ser humano, talvez da perversão do ser humano, não é? Talvez um perverso narcísico, né? Mas de uma violência real e simbólica. E essa violência, assim, eu não tenho tempo, mas eu aconselho quem quiser, dá uma olhada, procura na OIT, vai ver, tem lá a questão da violência, muito interessante, eles mudaram o conteúdo, a percepção de violência, para tirar a identificação no resultado, colocar isso na conduta das pessoas a partir de uma potencialidade. Se o teu modo de agir gera uma potência, uma possibilidade de violência, isso já é violência. Por quê? Porque, vamos imaginar, eu posso receber gritos e eu não estou nem aí. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Estou nem aí. Mas a pessoa que trabalha do meu lado, se escutou um tom de voz um pouquinho mais elevado, ela já se sente atacada, menosprezada, já se sente humilhada. Então, cada um reage de maneira diferente. E o problema não é como a pessoa se sentiu. Se a pessoa se sentiu vítima, ela tem que se analisar. Mas o combate ao assédio moral não pode depender somente, digamos aí, desse resultado. Ela tem que ser uma forma de inibir esse tipo de conduta, porque essa potencialidade significa que, e assim eu termino, que na caracterização do assédio moral, que sempre necessita um prolongar de atos, não é um ato único. Não, a pessoa pratica uma vez, ela assedia uma vez, depois ela assedia outro, isso passa a ser o cotidiano dela. Ela assedia o A, depois o B, depois o C, e ela continua, ela grita com um, ela humilha o outro, depois ela grita, ela humilha, e ela age assim, entendeu? Isso é uma prática, porque o assédio moral, ele é reiterado, essa pessoa, às vezes, ela indiretamente também é vítima. Ela também, às vezes, precisa de tratamento. Ela não precisa só de punição, não precisa só de repressão. Talvez ela precise de alguém que também olhe para ela e diga, olha, não dá para ser assim, né? Você não pode exercer um cargo de chefia, você, quem sabe, se você tem algum problema, quem sabe você vai resolver o seu problema em vez de descontar nos seus colegas, né, nos seus subordinados. Então, não é para, eu sou vítima, a vítima tem que trazer isso para poder punir o assediador. Não é uma perspectiva, nós não podemos implementar como resposta à violência o ódio, a perseguição e a punição. Nós temos que permitir com que essa ação seja prevenção, seja para que
as pessoas se tornem pessoas melhores, melhores no convívio, não só mais solidárias, e que o assediador perceba que o seu modo de ser é um modo que gera sofrimento para os demais. E, às vezes, a pessoa está com um problema em casa e ela desconta no trabalho. Ou, às vezes, ela está com um problema no trabalho e desconta em casa, né? Mas, de qualquer forma, a pessoa precisa entender que talvez ele, assediador, ele precise também sair daquele lugar de poder, né? Em que ele acha que ele pode exercer o poder em detrimento, não é, da condição do outro, e ele precisa, não é, talvez ser afastado, ele precisa fazer um tratamento, ele precisa resolver os seus problemas para voltar a ter um convívio urbano, civilizado, com ética e que seja bom para todo mundo. Bom, então, são essas mais ou menos as ideias que eu queria trazer para você nesse diálogo, não é? Como vocês podem perceber, não é assim, isso é verdade, eu não vim aqui para ensinar nada nem a ninguém, mas vim para compartilhar, não é, essa minha indignação com esse mundo, né, de tanta violência e de tanto sofrimento, e para dizer que, né, eu estou junto com todos vocês, no sentido que nós precisamos, cada um, não é, no seu campo e no seu limite, precisamos combater isso, e o combate parte do conhecimento, não é, da consciência e da resignação, e é possível, não é, eventualmente que as coisas sejam diferentes e melhores, não vamos ficar no desalento, não é? Vamos, ao contrário, pensar que, não é, cada um fazendo, pelo menor que seja o seu espaço de atuação, cada um fazendo um pouquinho, todo mundo pode viver melhor. Obrigada. Obrigada, professora Aldaci, pela sua exposição excelente. Fiquei aqui anotando, a gente está sempre aprendendo o tempo todo, né? Lá na comissão, nas nossas discussões. Eu queria dizer que, muito rapidamente, primeiro que eu não saudei os servidores que estão aqui, vou saudar na pessoa da Ana, que foi uma pessoa que trabalhou comigo maravilhosa, sempre com um sorriso, super alegre, que especialmente naqueles tempos de prédio antigo, com pilhas de processos físicos. E queria dizer também que na comissão a gente tem discutido muito assim, como é que poderia ser um local de acolhimento, né? Um órgão, talvez, é que a gente tem a obrigação de propor para o gabinete políticas e tudo, e a gente já considerou isso. Será que seria a própria comissão? Será que seria a corregedoria, a ouvidoria? E aí, também acho importante mencionar que a Daniela Urim, que está aqui sentada no auditório, vai ser a nossa primeira corregedora da história da Procuradoria, e eu acho que a Procuradoria está fazendo esse movimento importante, sabe, pelo acolhimento, e a gente vai ter essa grande mudança, e talvez a Corregedoria possa ser esse espaço seguro para as mulheres procurarem, ou a própria comissão. Queria dizer que a gente está aqui à disposição, né? A comissão, a Procuradoria tem um serviço de psicólogos, eu não sei se todo mundo sabe disso, para o acolhimento, e que lá na PG12, né, que é na diretoria de gestão, tem um serviço importante que também não é tão conhecido, mas que pode também ajudar muito nessas situações. Mas são só esses dois recados rápidos. E eu vou passar a palavra aqui para a nossa palestrante Michele Gomes, graduada em Direito pela UDF, com pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Católica de Brasília, analista de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal, lotada na CGU desde CGDF, desde 2004, onde atua há 18 anos na área de correição administrativa. Atualmente é chefe da assessoria de apoio aos julgamentos, prestando assessoria ao secretário de Estado, Controlador-Geral do Distrito Federal. É membro titular da Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual do Distrito Federal, membro da Comissão de Ética da Controladoria, gente, fazer que nem os artistas, né? Controladoria Geral do Distrito Federal. Atuou como membro da Comissão de Direito Administrativo na OAB do Distrito Federal no período de 2019 a 2021, é instrutora da Escola de Governo do Distrito Federal desde o ano de 2017. Aqui o currículo da Michele é imenso também. Vou fazer minha defesa. Mas eu passo a palavra aqui à nossa palestrante. Muito obrigada por ter vindo de Brasília nessa manhã chuvosa, na tarde chuvosa. Claro, claro. Eu acho que eu podia levar isso aqui.
Tem um passador? Aqui, ó. Aproveitando esses segundos, o Lucas, que trabalha no Seju, ele é parte de uma empresa, é uma empresa, não é, Lucas? Uma startup que desenvolveu aquele aplicativo da Maria da Penha no Tribunal de Justiça. Eles têm uma iniciativa muito interessante, um aplicativo recente, né, que foi premiado e tudo. Eles trabalham também, estão desenvolvendo outro aplicativo, não é, Lucas? Para as prefeituras, para a verificação da cumprimento de medidas restritivas, da Lei Maria da Penha. É uma startup muito interessante. Como é que é o nome, Lucas? Me lembro. Direito Ágil, fazendo aqui a propaganda de uma boa iniciativa. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar na presença do doutor Bruno, agradecer o convite, cumprimentar as colegas da mesa, doutora Nathalie, doutora Natália, doutora Fernanda, e a minha colega, doutora Aldaci, que a palestra foi incrível, e eu que lute agora, porque nós estávamos definindo a ordem das palestras e eu sugeri que fosse a dela primeiro, agora eu que corro atrás, na verdade. Parabéns, doutora, trouxe questões importantíssimas para serem tratadas, refletidas e pensadas nessa tarde de hoje. Parabenizar pelo evento, pela coragem do enfrentamento. Muitas instituições deixam de tratar essa temática pensando que se trouxer essa discussão estará sinalizando que ocorre assédio, quando, na verdade, em todas as instituições, todos os órgãos, todas as empresas, a gente sabe que esse tipo de violência psicológica acontece, né? E a gente não pode fechar os olhos e dizer que não é um problema de todos, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o assédio sexual, né? Depois da palestra sobre assédio moral, é importante a gente tratar sobre essa questão, né? Eu estou na área de corregedoria há quase 20 anos, e, infelizmente, nessa trajetória, já tive contato com essa matéria de diversas formas, nas comissões processantes, das quais fiz parte, procedimentos de investigação preliminar, levantando autoria, materialidade de casos gravíssimos. Atualmente estou na Comissão de Combate e Prevenção ao Assédio do Distrito Federal, que publicou um decreto tentando implementar uma política governamental de combate e prevenção a esse tipo de violência. E tenho recebido na comissão para análise das denúncias que são feitas e recebidas pela Ouvidoria Geral do Distrito Federal. E a gente tem contato com várias questões, né, de toda a natureza, toda sorte, que nos impressiona a capacidade do ser humano até onde pode chegar. E, dentro dessa perspectiva, falar um pouco sobre o assédio sexual, que muitas vezes quando a gente tem inicialmente um contato, né, com essa temática, imaginar que ele é mais grave do que o assédio moral, porque fere a nossa intimidade, mas é tão danoso quanto, né, traz tantas consequências quanto um assédio moral, e estar aqui é uma grande oportunidade para a gente trazer aí o conhecimento do que efetivamente é o assédio e como é que ele se dá. Então, me perdoe as pessoas que já conhecem a temática, mas eu acho que para nivelar a informação a gente precisa realmente ir no conceito, tentar entender como é que se dá e ser bem didático, porque eu sei que o público aqui está bem variado e fico muito feliz em saber que tem pessoas interessadas, que deixam suas atribuições, o dia a dia corrido e para ter contato com a informação, com o conhecimento, até mesmo porque eu sempre falo que é por meio do conhecimento das informações que nós vamos ser capazes de mudar a realidade.
mudar culturas, ao invés de ficarmos sentados esperando que gestores, que o legislativo, que alguém faça isso por nós, né? Tem que começar por todos nós a mudança dessa perspectiva, né, que a gente está inserido. Então, o conceito de assédio sexual, ele pode ser conceituado como toda e qualquer conduta de natureza sexual não solicitada, que tem um efeito desfavorável no ambiente de trabalho ou consequências prejudiciais no plano do emprego para as vítimas. Isso é uma classificação doutrinária, né, uma questão que a gente traz. É importante destacar que no assédio sexual ele pode ocorrer por atitude clara, sutil, velada, insinuada, escrita, verbal, né, vir em forma de coação ou de chantagem. É importante lembrar, e aí a gente precisa deixar isso muito claro, que para a ocorrência do assédio sexual, né, é necessário o não consentimento da vítima, né? A pessoa que tem um objetivo claro, que é um favorecimento sexual, e a pessoa que está sendo vítima, ela não é recíproco, né? Não tem essa reciprocidade. E por que falar disso? Porque sempre vem a questão, né? Existem os flertes, existem as paqueras, com esses direcionamentos, né? E às vezes até a dificuldade em se entender o que é efetivamente assédio sexual, o que é uma brincadeira, o que é ofensivo, o que não é, né? Mas toda conduta que traz um constrangimento, né? E ela não é correspondida, a gente pode estar na seara efetivamente do assédio sexual, né? Pode constituir o assédio sexual. E aí eu vou trazer um vídeo aqui que é um vídeo institucional da Organização Internacional do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, que tem feito uma caminhada árdua aí no sentido de levar conhecimento, trazer informação para a gente exemplificar aqui. Eu acho que eu tenho que clicar aqui, eu já posso ir direto. Já pode ir direto? Acho que está sem som, né? Doutora Daci, vou ter que lutar, hein? Tá travando. Com certeza. É importante trazer um dado, eu gosto muito de trabalhar com números, estatísticas, né? Tem pesquisas que já apontam, né, que o afastamento por doenças mentais no ambiente de trabalho já é a segunda maior causa de afastamento, né? Perdendo só para as doenças de esforço repetitivo. Então, é algo muito grave, né? E o assédio está inserido dentro desse cenário, né? Com relação a essa questão da saúde mental das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Lá no Distrito Federal, a gente tem uma gerência de saúde mental que faz o acolhimento dos servidores que são submetidos a essa violência e também mudança dentro da própria gerência de saúde mental no sentido de reconhecer a necessidade de acolher o agressor. Como a doutora Aldaci trouxe, existe não só o viés da punição, mas o viés do acolhimento, de tentar entender e de possibilitar que aquela pessoa, mesmo que punida de alguma forma, quando retorne ao ambiente de trabalho, tenha condições de estar ali entre seus pares e não imprimir aquela violência. Não adianta a gente punir, tirar, suspender, enfim, e o retorno. Por que chegou até isso, né? Fazer esse acolhimento para a vítima é importantíssimo. Infelizmente, em alguns casos, apesar do acolhimento, a gente tem vidas ceifadas, né? O suicídio é algo que se imprime, a gente teve servidores, perda de servidores, que é algo gravíssimo, porque é um dos resultados do assédio. A gente vai falar um pouco dessas consequências. Se não tiver como passar, depois eu disponibilizo e vocês passam, tá? Para não atrasar muito. Está sem som, né? Será que foi o meu... Bom, enfim, eu deixo depois, encaminho para a doutora que compartilha os vídeos,
mas basicamente fala sobre essa questão das brincadeiras, dos flertes, né? Tenho colegas de trabalho que iniciaram seus casamentos e relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, isso é possivelmente viável, né? Mas existia um consentimento ali, não um constrangimento, uma imposição ou uma chantagem, uma intimidação com relação a essa questão, né? E muitas pessoas hoje me perguntam, Michele, mas então não pode mais brincar, né? Porque agora, depois dessa palestra, fiquei preocupado. Falei, olha, na verdade, foi o que a própria doutora Aldaci trouxe como uma realidade. Nós somos diferentes, temos culturas diferentes, forma de criação diferente, valores, né, arraigados a algumas questões religiosas ou políticas, enfim. O que para mim é um valor, para o outro pode não ser, e uma brincadeira para mim pode ser uma mera brincadeira, e eu simplesmente desconsidero e deleto como algo muito tranquilo, e para outras pessoas não. Então, na dúvida, não faça, é mais seguro. E quando a gente expõe uma pessoa a esse tipo de violência, a gente traz sequelas que vão caminhar aí para a vida, né? Então, o assédio sexual, ele é crime, diferentemente do assédio moral, que ainda não foi trazido como um normativo no Código Penal. A gente tem já em 2001, não sei, foi trazido essa questão no Código Penal, do artigo 216A, que diz que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Né? Detenção de 1 a 2 anos, isso na esfera penal, podendo responder ainda na esfera administrativa, dentro do serviço público, né? E também na civil, a questão dos danos morais causados, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem a ocorrência do assédio sexual por chantagem, que esse é o que está previsto no Código Penal, né, que é quando a aceitação ou a rejeição dessa investida sexual, ela é determinante para que ele tome uma atitude favorável ou desfavorável à vítima, né? Então, a gente tem que imprimir esse poder hierárquico com relação a essa questão, e por intimidação, que ele vai abranger todas as condutas que resultam em um ambiente de trabalho hostil, intimidativo e humilhante. São aquelas postagens, envios de mensagem com conotações sexuais, né, aplicativos de mensagem, isso é muito comum, né, e essas condutas elas podem ser dirigidas a uma pessoa, a um grupo em particular, e podem representar uma exibição, como eu falei, de conteúdo pornográfico no ambiente de trabalho. Dentro dessa perspectiva de ocorrência de um crime, né, a gente tem alguns requisitos para a ocorrência do assédio sexual, que é esse constrangimento à vítima, né, e principalmente ele pode acontecer, assim como o assédio moral, com uma hierarquia estabelecida ou entre pessoas da mesma hierarquia, isso é possível também. Acontece de forma dolosa, tá? O assediador, ele imprime aquela violência na vítima e ele sabe exatamente a finalidade. O comportamento do agente, ele visa uma vantagem sexual, porque diferente estaríamos no âmbito do assédio moral, e o não consentimento da vítima. Eu sempre busco falar, até pela experiência que eu tenho nesse tema, na questão das apurações, é o alto índice de denúncias que são arquivadas. Primeiro porque são mal elaboradas, não trazem os elementos necessários, e vou falar da experiência do Distrito Federal, né? Não sei como seria aqui, mas pela Ouvidoria Geral do Distrito Federal é recebida a denúncia de forma anônima, a gente não tem como fazer uma complementação, uma solicitação de informação complementar. Então, se ela vem sem indicativos de elementos mínimos para iniciar uma investigação, uma abertura de um procedimento de investigação preliminar ou até mesmo um processo administrativo disciplinar, ela é arquivada de pronto. E aí a leitura que a gente tem hoje no Distrito Federal é que das denúncias que nós recebemos desde a publicação do decreto que aconteceu em 2020, 60% das denúncias feitas são arquivadas.
E aí a gente ainda não conseguiu entender esse número de uma maneira próxima da realidade. Ou eu tenho um alto índice de denuncismo, que acontece muito, ou as pessoas não sabem denunciar, né? Então, é importante a coleta de provas, é importante que se tenha um diário em que se possa anotar, em que se possa trazer as ocorrências, né? Os dados, quem estava presente, se não tinha ninguém, qual horário que se deu aquela situação, porque tivemos casos, inclusive, em que houve uma denúncia, né, de uma estagiária e que disse que estava sendo assediada pela chefia e que constantemente era requisitada a ficar depois do horário e a questão acontecia ali, depois todo mundo tinha saído da unidade e a comissão processante, analisando as filmagens internas, percebia que ela era a primeira a sair, nunca foi a última. Então, a gente sempre fala, cuidado com a denúncia, porque ela pode se reverter, né? E aí a gente estaria dentro de uma situação de denunciação caluniosa, inclusive imputando o crime a alguém que não cometeu. Cuidados que precisamos ter para analisar se, de fato, analisar o contexto que se deu aquela situação. No caso do assédio sexual, diferente do assédio moral, a conduta ela pode ser uma única conduta, já pode caracterizar um assédio sexual, né? Porque no assédio moral, como foi trazido, a conduta é reiterada, a conduta é prolongada. No assédio sexual, uma única conduta já poderia caracterizar a ocorrência do assédio. E exatamente como é que se dá, como é que se deu, em que condições, e dentro daquele contexto, analisando como é que a vítima tem elementos para juntar de provas, né? No caso da jurisprudência aplicada ao assédio sexual, já tem entendimento majoritário de que a palavra da vítima tem um peso muito maior, né? E até porque é algo que acontece velado, de maneira muito às escuras, né? Então, fere de morte essa intimidade, mas acontece de uma maneira muito sutil, e às vezes os próprios colegas não conseguem reconhecer e por isso não se solidarizam, né? E não conseguem dar esse suporte que a vítima precisa. Eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn e juntamente com uma consultoria de inovação social, a Think Eva, trazendo alguns dados para a gente ter noção da realidade, né, com relação ao assédio. A sensação de impotência, e eu vi isso na pesquisa de vocês com relação à questão da impunidade, da impotência, apareceu isso na pesquisa, que essa sensação de impotência faz com que o silêncio e a solidão sejam os resultados mais recorrentes. Metade delas foi uma pesquisa, deixa eu contextualizar, foi uma pesquisa feita com 414 mulheres, foi feita de forma online, tá? Que responderam um questionário e eles conseguiram fazer uma análise dessa questão da ocorrência do assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, metade das mulheres preferiram dividir o ocorrido apenas com pessoas muito próximas. Então, deixaram de compartilhar naquele ambiente de trabalho e 15% optaram pela demissão, ou seja, não denunciaram e se desligaram dos quadros. Isso é uma questão que acontece frequentemente, né? Eu não sei lidar com isso, acho que não vai dar em nada, e ao invés de eu denunciar e acabar, de alguma maneira, refletindo, né, no meu currículo ou na minha realocação em outro espaço, eu me desligo daquela empresa ou daquele ambiente e simplesmente sigo, sem denunciar. 50% contaram para as pessoas mais próximas, 33% não fizeram nada, é um número alto, 15% pediram demissão, 14% outros, 8% recorria a sistemas de denúncias anônimas, é um dado muito baixo, é significativo isso, porque eu acho que fica ainda nessa seara da impunidade, da impotência. 5% recorreram à gestão de pessoas, RH, 4% a grupos de apoio da empresa, o que é muito raro ter,
e 3% recorreram a grupos de apoio fora da empresa. E aí, seguindo na pesquisa, 15% dessas participantes que presenciaram a situação de violência afirmaram ter auxiliado diretamente a vítima, ou seja, ainda é um número muito baixo. É algo que se marginaliza a vítima, se coloca a par, né? Isso acontece muito no assédio moral, porque se imagina que você está vivenciando aquela situação do assédio moral, você pode ser o próximo, pode ser a próxima vítima, e aí, de alguma maneira, você acaba criando uma rede de silêncio, uma conexão com o agressor, porque você, de alguma maneira, entende que é melhor estar do lado mais forte, ao invés de estar do lado da vítima. Outras 10% não fizeram nada e apenas 4,3% disseram ter avisado ao Recursos Humanos. As participantes relataram que a maior barreira para a denúncia é a impunidade. É justamente essa sensação. E por que eu trouxe o dado do arquivamento? 60% das denúncias que hoje a gente recebe lá no Distrito Federal, como uma experiência, eu fico me perguntando, elas são denúncias vazias ou foram denúncias mal feitas, que a gente não conseguiu complementar a informação e a pessoa que denunciou continua com a mesma sensação da impunidade que houve um arquivamento? São reflexões que a gente ainda está fazendo para ver se a gente consegue reestruturar de alguma forma esse fluxo ou tentar entender melhor esses números que já estão se estabelecendo, para que a gente possa ter mais momentos como esse, levando conhecimento, levando informação e auxiliando mesmo as vítimas a identificarem. Eu, quando comecei a trabalhar especificamente com esse tema em 2019, que foi quando a gente começou a trabalhar no decreto, eu me identifiquei formatando cursos e palestras, sendo vítima de inúmeros assédios. Então, digo que todos nós, em algum momento, já passamos ou iremos passar por isso. A diferença agora é que, com conhecimento, que eu não tive à época, eu poderia ter agido de uma forma diferente e ter sofrido menos que eu sofri, inclusive assédio moral gestante. Foi algo que realmente me marcou. E aí, formatando o curso, eu me deparei com essa realidade e fiquei bem assustada com essa vivência, que eu sequer fazia ideia do que eu estava trabalhando. Muito embora estivesse na corregedoria, tendo contato com os processos inúmeros, mas aquilo não chegou a mim de uma forma como se eu tivesse vivenciado aquilo. Só quando me debrucei sobre o tema é que realmente eu vi e senti as consequências, né, que tive ao longo desses períodos. E também ouso dizer que todos nós, em algum nível, podemos ser potenciais assediadores. A gente não sabe se inserido dentro de contextos, com pressões organizacionais, pressões de chefe, com poder, como nós agiríamos. Então, é algo que eu acho que é importante trazer para a reflexão também, que somos potenciais assediadores em algum nível. Então, são análises que nós precisamos cotidianamente estar passando para que a gente possa garantir um ambiente saudável, inclusivo, né, e seguro para quem está ali ao nosso redor. E a pergunta que fica, que muita gente tem muita dúvida com relação a isso, é que se para caracterizar o assédio sexual é necessário contato físico. Não, não é necessário contato físico. Inclusive, tem acontecido de uma forma muito corriqueira assédio sexual em redes sociais, comentários em fotos, insinuações, aplicativos de mensagem, e-mails, todos, inclusive, servindo como meio de prova, fique muito bem claro aqui. Então, não é necessário esse contato físico, muitas pessoas têm dúvida disso, se necessário seria ter esse contato físico e, inclusive, que isso se dê dentro do ambiente de trabalho, ou seja, teria que acontecer dentro do prédio da Procuradoria, por exemplo. Não, ele pode acontecer fora, mas em razão da relação de trabalho. Então, temos casos aí, né, daquelas caronas, né, do café, daquele almoço fora, daquela estrutura física, mas que fique claro que
tem que ter essa relação com o ambiente de trabalho, né? Tem que ter essa relação por conta desse vínculo que se estabelece dentro desse ambiente de trabalho. E traria aí as consequências, né, e os meios de prova, pelos quais eu já falei, que ele pode ser punido tanto na esfera civil como na esfera administrativa e penal, né? Ele pode sofrer penalidade de dispensa após regular processo disciplinar, e aqui a gente está falando do assédio no serviço público, né? Existe também a possibilidade de configurar ato de improbidade, né? E aí eu trago um dado que me chamou muita atenção, porque hoje eu estou trabalhando com os processos que estão finalizados pelas comissões processantes de todos os órgãos da estrutura do Distrito Federal para julgamento do controlador. E em 2019, a gente teve um número muito alto de professores que foram demitidos ou tiveram suas aposentadorias cassadas porque assediaram sexualmente alunos. E com base num julgado do STJ de 2019, que entendeu que, embora o tipo penal traga a relação de trabalho como essencial para a ocorrência do assédio, dentro da sala de aula, o docente exerce uma hierarquia, né, para os alunos. Ele é um exemplo, e o entendimento foi que configura assédio sexual, né, e a gente conseguiu aí enquadrar em improbidade administrativa, ficando pelo nosso estatuto incompatibilidade de ocupar algum cargo público durante 10 anos. Nós tivemos quase 20 professores nessa situação, situações assim que me deixaram sem dormir, porque eu não imaginava isso. Professor abusando sexualmente de aluno especial, surdo, mudo, com uma mãe que sai 4h30 da manhã e retorna quase 9 horas da noite, não tem condições de acompanhar a vida escolar e emocional de um filho. Meninas que não tiveram a presença de seus pais e, por isso, visualizam naquele professor uma figura paterna e acabam sucumbindo a esse tipo de investidas, né? Isso me deixou muito preocupada, mas também analisando o quantitativo, o efetivo de professores dentro do Distrito Federal, isso é um número, graças a Deus, felizmente, muito pequeno, né? Temos profissionais de excelência, mas é importante a gente trazer isso também, né? Eu sei que tem jovens aqui que podem, de alguma maneira, estar passando ou conhecerem alguém que estejam passando por uma situação dessa, e é muito danoso, né? Então, as consequências, elas são extremamente graves, e a gente pode provar esse assédio sexual por bilhete, por cartas, por mensagens, por e-mails, por documentos, áudios, vídeos, gravações. A jurisprudência aceita essas gravações, né, ambientais, mesmo sem o conhecimento da parte. Nas pesquisas, situações em que chefia começaram a imprimir assédio sexual, né, às vezes até se despindo num momento ali com a vítima, sem que outras pessoas estivessem ali. Ela levou o conhecimento da gestão de pessoas, nada foi feito, levou o conhecimento do superior, nada foi feito. E um dia, na mesma situação, ela conseguiu fazer a gravação e conseguiu provar que ela estava sendo vítima de assédio sexual naquele nível e que ninguém estava dando a devida atenção, né? E a gente tem isso como um meio de prova, presentes, registros de ocorrência em canais internos do próprio órgão ou da própria empresa. Importante dizer que o sigilo precisa ser resguardado, porque na Rádio Corredor é complicado. Isso acontece, a Rádio Corredor está em todo lugar, né? Eu achei que era só lá no Distrito Federal, mas eu sei que não. Então, o sigilo precisa ser preservado não só para proteger a vítima, mas o possível agressor também, porque a gente tem situações em que a denúncia ela não é real, muitas vezes até é um meio de
retalhar ou tirar uma chefia ou prejudicar um colega, e aquilo fere de morte, né? E a pessoa fica estigmatizada. Imagina você estar respondendo uma denúncia ou ter seu nome numa denúncia de assédio moral ou sexual. A gente sabe que o número de mulheres que passam pelo assédio é alto. Mais de 50% das mulheres já foram assediadas sexualmente no seu ambiente de trabalho. Existem as subnotificações que a gente sabe e viu aí até na própria pesquisa, que retrata, ainda não sei ou não fiz, né? Mas os homens também são assediados sexualmente. A gente precisa falar disso, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista. Isso tem reflexo para as mulheres, mas também tem reflexo para os homens. Eles são assediados sexualmente. Agora, imagine um cenário em que um homem, né, está sendo assediado sexualmente pela sua chefe, comenta isso com um colega ou com os colegas, já começa a causar uma certa estranheza de achar que será mesmo que esse cara está reclamando, né, de receber uma cantada, por exemplo, de uma mulher, e aí questiona a masculinidade. Imagine chegar em casa e comentar com sua família que você está sofrendo assédio sexual. Eu costumo dizer que na primeira noite há uma possibilidade de dormir no sofá, mas na próxima você já não dorme mais lá, você vai para outro lugar. Então, a subnotificação é grande. Eu acho que é uma violência grande, porque não é pelo fato de ser homem que tem que não se sentir constrangido por algo que não é correspondido. Então, é uma violência que acontece. Já tive em palestras e cursos em que homens se insurgiram e levantaram a mão e falaram: eu sofri isso, não denunciei. Na época, eu tive problemas familiares também. E fico imaginando que a gente sempre tem uma fala, e eu nunca gosto de associar assédio à questão do gênero, principalmente da mulher. É uma violência que é imprimida a todos, independente do gênero. Com relação aos homens, se é doloroso você poder denunciar, ter voz, muitas vezes dar voz a isso, já é doloroso, imagina quando você não pode fazer, né? Então, é algo que também a gente precisa trazer como uma realidade que acontece e que, na minha opinião, talvez não se aproximasse dos números que a gente tem com relação às mulheres, mas seria muito maior do que o que a gente tem hoje retratado. E uma situação também que chegou de uma denúncia de uma pessoa extremamente infeliz, ele já era uma idade avançada, era um chefe, e fez uma brincadeira, e digo uma brincadeira extremamente infeliz, com uma estagiária que tinha feito uma cirurgia na mama, e que ela voltou para pegar algo que tinha esquecido na gaveta, ainda estava de licença, todo mundo sabia que ela tinha feito uma cirurgia na mama. Eu acredito sinceramente que ele não sabia. E aí ela voltou, passando pelo corredor, ah, você está bem, você está bem. Aí em algum momento ele falou assim, ah, você fez uma cirurgia? Foi. Deixa eu ver. A cirurgia era na mama. Ele era uma persona não grata lá no ambiente, justamente porque ele era o engraçadão, sem graça, e todo mundo já estava com a cabeça dele querendo botar na bandeja. Só aproveitaram a deixa para levar a cabeça dele, realmente foi exonerado no dia seguinte, ocupava um cargo de comissão. E no curso das apurações, eu participei dessa apuração, ficou claro que não era assédio sexual. Foi uma brincadeira extremamente infeliz. A própria estagiária, em todos os momentos, disse que sequer ele se dirigia a ela, que ela passava meses sem encontrar com ele, nem dividia o mesmo espaço físico. Mas foi uma brincadeira extremamente infeliz, que causou um transtorno muito grande. Ele perdeu um casamento de mais de 25 anos, com 3 filhos, né? Foi exonerado e respondeu um processo preliminar de investigação com aquela espada ali na cabeça. Então, é algo que a gente precisa também refletir, são essas questões do denuncismo, das denúncias, garantir esse sigilo, e aí, independente do espaço que for, do acolhimento dessa denúncia, ou do espaço inicial de recebimento, seja ouvidoria, ou criar alguma unidade específica para isso, precisa ter a ideia de se trabalhar bem o acolhimento e manter esse sigilo. E aí, voltando aos meios de prova,
pode ser ligações telefônicas, registros em redes sociais e testemunhos que tenham conhecimento do fato. E aí as consequências para a vítima, e aí eu traria aqui também, com toda a licença, a doutora que foi maravilhosa na sua explicação, as consequências do assédio, seja ele moral ou sexual, dores generalizadas, estresse, alteração do sono, palpitações, irritabilidade, são sintomas. O nosso corpo ele reage a toda essa violência. Pressão alta, isolamento, crises de choro, depressão, problemas familiares, síndrome do pânico, suicídio, nos casos graves, como eu disse, infelizmente, temos na literatura alguns dados alarmantes com relação a essa questão. A pessoa não dá conta da violência que ela está passando. Uma aposentadoria prematura também interrompe uma vida profissional plena, com anos ainda pela frente. E aí, como bem a doutora colocou, o trabalho faz parte da nossa vida, não só para a nossa subsistência, mas para que a gente possa produzir algo que nos traga satisfação. Então, você tem a sua vida profissional interrompida, acreditando que você não é mais capaz e não dá mais conta, ainda que não esteja à mercê da violência do agressor, tenha sido realocado em outra unidade, você não consegue continuar. Nós tivemos um caso grave lá também, analisado por nós, que a violência não era com relação ao assédio moral, não era imprimido com relação às atribuições funcionais, mas sim à forma física da pessoa. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente fica imaginando que é só com relação à sua capacidade laborativa, de entrega e efetividade. A agressora, ela imprimiu uma violência do tipo, todos os dias ela chegava e comunicava que aquela, para a vítima, né? Eu não sei como é que você tem coragem de sair de casa tão feia assim. Você é extremamente gorda. E ela era... Nossa. Quando ela entrou na sala de oitiva, eu vou dizer assim, o que eu senti. Eu já senti ali que eu precisava me conter, porque uma pessoa de seus auges aí, mais de 70 anos, ela é aquela crossfiteira de, acho que acorda com pneu, né? Então, eu acho que a visão dela das pessoas é que todas deveriam estar com a forma física dela. E ela falava, se fosse você, eu teria vergonha disso aí, assim. Você teria que fazer uma cirurgia plástica para ver se você melhora. E ela foi imprimindo gradativamente, diariamente, essa violência, a imagem daquela servidora. E a denúncia não veio por meio de quem estava sofrendo um assédio, veio por meio de uma colega que, revoltada com essa cena, denunciou. E aí, quando a gente estava no curso das apurações, ela estava de atestado médico, já extremamente prolongado, em razão de um quadro depressivo que ela já tinha, mas que foi potencializado em razão dessa vivência. Desenvolveu um problema sério no estômago, um câncer, porque o nosso corpo também, como eu disse, responde. E antes do final das apurações, ela já estava aposentada proporcionalmente, em razão dessa situação. Ela era de uma empresa pública lá do DF. E isso nos chamou muita atenção, porque até na oitiva ela chorava compulsivamente, olhava para os lados como se a agressora fosse entrar, e era a sensação que a gente tinha. Então foi algo muito marcante, até trazendo como uma experiência de que não se direciona a questão só do trabalho, mas pode ser imprimida de outras formas, e trouxe consequências para a vida dessa pessoa gravíssimas, né? Consequências para a instituição, a redução da produtividade, o aumento na rotatividade do pessoal, ninguém quer ficar onde está acontecendo isso. Então, há uma rotatividade muito grande, e a gente sabe que quando tem essa rotatividade, a gente tem um prejuízo na unidade, um prejuízo de informações, um prejuízo nas entregas, e tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que com relação ao adoecimento mental, e aí o assédio estaria inserido nessa questão, há prejuízos financeiros na ordem de trilhões de dólares para as instituições, para as empresas. E também tem uma outra pesquisa que mostra, quando você está acompanhando uma situação de assédio, você está passando por uma situação de assédio, pelo menos 2 horas do seu dia, você vai estar nessa vivência.
você vai estar conectado a isso. Então, a gente tem, inclusive, prejuízos com relação a isso, porque ninguém consegue ficar, por mais que você não se envolva, não seja, né, não seja ali solidário verbalmente com aquilo, você se conecta com aquilo e parte do seu tempo vai ser dedicado a pensar, inclusive, se você pode ser o próximo. Aumento de erros e acidentes, absenteísmo, as pessoas começam a faltar. Eu tive acho que foi semana passada, uma pessoa falando comigo sobre essa questão. Ela me disse: Michele, domingo eu começo a rezar para ficar doente na segunda, porque eu não aguento trabalhar. Então, você imagina que uma pessoa chegar a esse ponto, realmente o adoecimento é tamanho, né? O emocional já não aguenta mais. Então, aposentadoria prematura, clima desfavorável do trabalho, licenças médicas extremamente prolongadas, demissões, exonerações. E dentro do serviço público, a consequência para a sociedade é uma má prestação do serviço, porque se não caminha, você não tem entrega efetiva, você não tem entrega eficiente. E, na minha opinião, isso de todos os males, é o maior, porque nós, servidores públicos, precisamos fazer entregas eficientes e a gente tem que entregar o nosso melhor. Conhecer os nossos direitos, mas também saber das nossas obrigações. É uma confusão muito grande com relação ao assédio moral e o ato de gestão. Hoje, os chefes têm medo de ser chefe. Mas essa má prestação de serviço público, para mim, é algo que chama muita atenção e, na minha opinião, é extremamente preocupante. E custos com processos disciplinares e processos judiciais. Lá na Controladoria, em 2018, foi feito um levantamento, um processo disciplinar, lá custa em média mais de 100 mil reais até a sua conclusão. Então, a gente, levando em conta toda a estrutura, remuneração, todo o aparato, a gente tem um gasto significativo por analisar os processos extremamente complexos que a gente conduz lá, mas só para a gente ter ideia do valor, né, de um processo disciplinar. Então, os danos causados pelo assédio, eles podem evoluir para uma incapacidade laborativa temporária, seja ela permanente, e em casos graves até mesmo a morte, que constitui um risco invisível, mas que a gente precisa combater. Não vai passar o vídeo, eu vou depois disponibilizar para doutoras, que podem replicar. São vídeos muito interessantes, são institucionais, são curtinhos, eu gosto muito de trabalhar com esses vídeos, porque eu acho que facilita a compreensão. Esse vídeo, ele traz formas de prevenir a ocorrência de assédio. Então, momentos como esse, a capacitação, conhecimento, as regras claras, principalmente foi o que a doutora trouxe, por meio do compliance, análise de risco, analisar as trilhas para que possa se identificar, né, as situações e coibir as ocorrências, e também trazer políticas de prevenção, né, deixar claro, documentos claros que sejam de conhecimento dos servidores que já estão na casa, aqueles que estão tomando posse, estão chegando também, né, da questão do combate, do que é propriamente o assédio, né, encaminhamentos com a comissão de ética também, importante isso. Se você é testemunha de assédio sexual, supera seu medo, seja solidário e denuncie, você pode ser a próxima vítima. Não esquecer que esse medo, ele reforça o poder do agressor. A gente não pode esquecer isso, porque ainda que eu peça para sair daquela unidade, eu não esteja mais próximo daquela situação, ele pode agredir outras pessoas, inclusive pessoas muito próximas a mim. Não é para a gente silenciar, a gente precisa denunciar. Seja uma denúncia responsável, oferecer apoio à vítima, até mesmo na coleta de provas, disponibilizar-se como testemunha, apresentar a situação a outros servidores e solicitar uma mobilização, denunciar aos órgãos competentes, comunicar a situação ao setor responsável. A ação contra o assédio sexual não é uma luta de mulheres contra homens, que fique muito claro isso. Acho que eu já trouxe essa informação, né? É uma luta de todos, independentemente do gênero, que desejam um ambiente de trabalho saudável. Os danos provocados tanto por o assédio moral como sexual não conseguem se desfazer. Eu sempre falo, e eu gosto muito de usar os ditados
lá, eu sempre ouvi quando eu era pequena, às vezes, muitas vezes eu nem entendia, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. E a pessoa leva, é uma marca, é uma cicatriz, é um adoecimento. Em algum momento ela pode se reconectar, né? Ter esse ressentimento e algo pode startar ali. Situações muito dolorosas, vivências muito dolorosas que algumas pessoas não têm condições de lidar ao longo da sua vida, né? Juntos devemos trabalhar por um ambiente de trabalho saudável, seguro, inclusive. Eu sempre falo que é importante a gente pensar que tem que começar por nós, não esperar vir do chefe ou da instituição, dos gestores máximos, porque até falo muito isso no assédio moral, e aí quando ele ocorre de forma horizontal, né, isso se dá de uma forma que a gente se engancha, se conecta àquilo, e às vezes, não só no assédio horizontal, mas no assédio também com a chefia, né, que aí seria o descendente, seria do chefe do subordinado, ele identifica na equipe alguém que pode se conectar a ele, e aí ele usa aquela pessoa. Né? Eu falo que são aquelas pessoas, muitas vezes, que nasceram com aquele espírito de bedel. E aí, quando eu estou dando meus cursos, minhas palestras, eu começo a ver o tanto que eu estou ficando mais velha. Porque bedel era para quem é muito jovem aqui, vou explicar. Bedel é aquela pessoa que ficava ali no corredor, vigiando quando a gente ia ao banheiro, e ficava ali enrolando para voltar para a sala de aula. Né? E aí vinha e falava, você está fazendo o que aqui nos corredores? Né? Vamos voltar para a sala de aula. Então, era aquela pessoa que ficava vigiando ali aqueles alunos que queriam dar uma voltinha na hora da aula, né? Então, nasce com esse espírito de bedel, aquela pessoa para vigiar, para olhar o outro, para controlar, ainda que ele não precise fazer isso, não tem que fazer isso porque ele não é chefe, não está dentro das atribuições. Então, a gente acaba se conectando a isso, às vezes não percebe que está fazendo parte de uma engrenagem extremamente perigosa e danosa. A gente imagina que é só o chefe diretamente, mas às vezes ele utiliza alguém da equipe ou algumas pessoas da equipe para fazer isso. Então não seja você essa pessoa, interrompa rumores que se espalhem, fofocas, exposição da vida pessoal. Né? É importante a gente falar sobre isso. Assédio sexual e moral são inaceitáveis e devem ser abolidos das relações de trabalho. Né? Eu tenho vários conteúdos, se vocês tiverem interesse também, a gente faz análises também, é importante falar sobre isso, qualidade de vida no trabalho, né? Ações que podem ser implementadas, não sei como é que é aqui na Procuradoria, mas trabalhar essa questão da qualidade de vida no trabalho, que passe muito mais de uma ginástica laboral, mas que seja muito mais profundo, proporcionar um ambiente mesmo em que as pessoas se sintam bem, tenham condições de vir trabalhar, políticas e ações que possam proporcionar bem-estar no ambiente de trabalho, né? Esse suporte de acolhimento também, como foi colocado, né, das vítimas, mas também dos agressores, para que seja trabalhada essa questão. Então, foi uma honra imensa estar aqui, poder trazer um pouco da minha experiência, da minha temática com relação a isso. Não gostaria, como disse bem a doutora, de estar falando sobre isso, mas tenho uma esperança poética de que a gente precisa começar e vai dar certo. A gente não tem mais que ficar parado esperando acontecer, a gente tem que fazer acontecer. E se tem que falar, que sejamos responsáveis, sejamos interessados também. Formatei um curso de EAD para o DF e tem uma carga horária de 12 horas. E fiquei pasma quando algumas pessoas me relataram que vários servidores tinham deixado de fazer o curso EAD porque ele tinha uma carga horária de 12 horas e não entrava no adicional de qualificação, que precisa ser 20. E aí eu fico me perguntando, está procurando horas para inserir num currículo, para um adicional de qualidade, de qualificação, para receber um pouco mais, mas deixa de ter contato com a informação. Por pura preguiça, comodismo, seja lá o que for, não vou entrar no mérito, mas eu fico me perguntando, isso aqui é para a gente. Muitas tantas outras pessoas poderiam estar aqui, ter se interessado, mas fico feliz que vocês tenham se interessado, então sejam os multiplicadores do que foi falado aqui, de tudo que foi trazido como informação,
que é extremamente importante que a gente conheça e saiba exatamente como trabalhar na prevenção e combater os casos que, infelizmente, vão acontecer e a gente não tem como impedir. Tá? Foi uma honra estar aqui. Em nome da Controladoria Geral do Distrito Federal, agradeço a oportunidade na pessoa do Dr. Paulo Martins, que é o nosso controlador, que, por meio dessa temática, tem se levantado junto com as outras secretarias e o governo do Distrito Federal para combater o assédio. E espero que nós possamos, doutoras, ainda conversar muito sobre isso para que, de alguma forma, possamos auxiliar esse belo trabalho que vocês estão implementando aqui na Procuradoria. Muito obrigada, doutora Michele, parabéns pela sua exposição forte, impactante, né, necessária. Acho que a gente vai potencializando aqui todo esse conhecimento. Eu queria pedir, eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer agora, mas de repente a gente podia passar para as nossas moderadoras, para vocês fazerem os comentários, as perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, também, fiquem à vontade, tá? Tinha que ser eu, sou sempre eu. Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, que estão bravamente resistindo aqui nesse fim de sexta-feira chuvosa, num evento que é atípico para casa, né? Porque a gente costuma tratar de direito, a gente está tratando de questões profissionais, de questões até psicológicas. Eu acho que um disclaimer importante que a gente tem que fazer aqui, como a Nathalie já colocou, é que essa discussão ela começou no âmbito da Comissão de Gênero, muito porque a gente identificou que grande parte do nosso corpo funcional é composto por mulheres, majoritariamente, estagiárias, FIAs, assim, o grande volume de pessoas é mulheres. Então, a gente viu que a temática do assédio moral e do assédio sexual, por vezes, se confundia e se cruzava. Justamente porque, como a gente vive numa sociedade muito machista, existe realmente um abuso com relação à postura sobre o sexo feminino. Tá? O viés inicial foi esse. Então, como a Nathalie falou, de colegas mais experientes que se sentiram, que já tinham sido assediadas sem nunca ter percebido, eu já passei por situações, pessoalmente falando, que na qualidade de chefe, enquanto chefe, tratando com outro servidor de mesma hierarquia, ele não olhava para mim, ele olhava para o homem que estava do meu lado. E isso é uma discriminação de gênero grave, sabe? É como se você tirasse a voz de alguém que está numa posição de chefia. Quem me conhece aqui sabe que eu sou uma pessoa muito impositiva. Então, para isso acontecer comigo, eu não tenho esse perfil de vítima, é uma forma de demonstrar como está enraizado na sociedade, como a sociedade ela discrimina por gênero sem perceber. Até a posição, por vezes, assim, eu já também em posição de chefia, já tive reações de servidores homens que numa postura mais agressiva, que não tiveram a mesma postura com o chefe homem. Então, assim, eu acho que isso é algo importante de você colocar, sabe? Ainda hoje, mesmo numa sociedade que está caminhando cada vez mais por uma situação de poder ouvir as minorias, poder ouvir as pessoas que nunca foram ouvidas, isso ainda é muito presente, né? Essa discriminação de gênero é muito presente, esse esvaziamento de discurso é muito presente. Essa questão que a doutora Michele falou a respeito de se ouvir, é aquele limite entre as brincadeiras a brincadeira e o incômodo. Então, o que eu costumo falar é, não faça com ninguém aquilo que te incomode, pensa nisso. Só que, assim, esse discurso, normalmente, para o público masculino, ele fica um pouco esvaziado, porque como a sociedade é muito machista, por vezes os homens não entendem muito bem esse limite. E eu fico muito feliz que tenham colegas mais jovens aqui, que tenham estagiários aqui, para entenderem que, por vezes, o que parece uma brincadeira é ofensivo. Porque, como a doutora Michele falou, quem apanha lembra daquilo, sabe? Então, o que incomoda alguém, a pessoa vai trazer aquilo para o âmago e vai se encolhendo, vai se apequenando. Se você não tem uma estrutura, se você não tem um perfil de ser combativo, você vai se apequenando e vai tornando mais graves situações de uma fragilidade psicológica que você não tem como medir no contexto de multiplicidade de personalidades. Eu achei interessante a doutora Aldaci falar que o trabalho nos constitui, né? E o peculiar dessa palestra, dessa apresentação aqui, é que a gente está falando de serviço público.
Quando você está na iniciativa privada, você tem uma rotatividade profissional. A pessoa, no geral, ela arranja emprego, ela encontra emprego e ela traça uma trajetória profissional que, por vezes, ela muda de emprego buscando algo fora. Quando você está no serviço público, esse universo ele fica um pouco mais... ele fica dentro de um limite de rotatividade e de uma pré-definição de funções que você tem que ter muito cuidado e ser muito sensível nessa lógica de relações para que o bom serviço público seja entregue, que eu acho que a nossa função última aqui é a boa entrega do serviço público, porque a gente está lidando com a sociedade, a gente está lidando com os anseios da população, a gente está lidando com o Estado, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente ter noção do nosso papel, que o nosso papel aqui é prestar um bom serviço e, ao mesmo tempo, lidar com os anseios pessoais e diversas situações psicológicas e perfis psicológicos que existem para esses servidores que são selecionados por concurso. Então, assim, o que eu fico grata de ver é que a PGE, numa postura assim, muito dialógica, tem aberto esses espaços para poder ouvir e conformar expectativas. Eu acho que é muito também utópico dizer que vai ficar todo mundo 100% satisfeito o tempo inteiro com o trabalho que exerce. Porque meu pai tem uma piada que ele fala assim, se fosse bom o tempo inteiro, não era trabalho, era hobby, era lazer. E você não seria remunerado por isso, entendeu? Então, assim, você está numa situação em que você possa estar num ambiente bom é muito importante. E esse fomento a um ambiente que permita esse acolhimento, e a PGE tem um serviço de psicólogo, tem uma comissão que se preocupa, tem o PGE Inova, eu acho que a gente está numa vanguarda de compreender e lidar com as expectativas e transformar isso aqui no melhor ambiente possível. Porque a gente quer aqui é o melhor ambiente possível. A gente quer aqui que as pessoas sejam satisfeitas. Talvez nunca vai ser o ideal, porque o ideal não existe. Então, toda vez que a gente está num grau de satisfação, a gente amplia esse grau de satisfação para mais além. Mas é entender o nosso papel aqui e como a gente tem que tornar esse ambiente melhor. Então, é conscientizar quem trabalha, é conscientizar os chefes de ter esse canal aberto. Então, o próprio servidor, se alguém tiver um tipo de dificuldade, procure alguém para poder conversar antes que o problema se agrave. Porque depois que o conflito está instaurado, a solução é muito mais complicada, é muito pior. E sempre vai ter alguém para ouvir. Eu acho que isso é importante. E aí, trazendo um viés, desculpa o discurso longo, né? Trazendo um viés para a nossa comissão de gênero, qual foi a lógica aqui? Eu não sei se... como eu falei, a sociedade é muito machista, né? E quando você lida com a voz da mulher, a mulher, numa perspectiva histórica, ela é considerada como se fosse o outro sexo, né? A sociedade ela é pensada a partir do viés da perspectiva masculina. Isso, quando eu falo isso, os homens normalmente não captam isso, mas tem um livro recente que eu li, da Carolina Criado Pérez, chamado Invisible Woman, que ele traz esses dados. Ele traz dados demonstrando que não se ouvir a mulher traz consequências danosas para a saúde, para a vida, mas saúde no seguinte sentido. Tem um exemplo que eu achei bem interessante, que os dados não são segregados por gênero, tá? Então, quando se definiu a carga elétrica do marca-passo, se definiu a carga elétrica do marca-passo tendo o homem como parâmetro. Então, para a mulher, a carga elétrica do marca-passo tem que ser inferior. Isso causa maior quantidade de ataque cardíaco. É uma pequena besteira, mas assim, quanto mais olhares, quanto mais pluralidade você trouxer para o campo decisório, mais plural e mais legítima vai ser a decisão. Eu acho isso muito importante. A Comissão de Gênero traz essa pluralidade para o campo decisório. Traz dados que demonstram para a gente que parte talvez não estava sendo ouvida. E a gente vai começar a abrir esse campo de diálogo para ouvir cada vez mais. Eu queria parabenizar as duas apresentadoras. É um tema muito novo e que para a gente está aprendendo também, né? A nossa Comissão de Gênero é muito experimental. Então, a gente está aprendendo o que fazer. Então é isso, eu só queria agradecer a todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida e algum debate, que eu acho importante abrir o debate, assim, para quem está novo aqui, os meninos sabem, assim, o debate é importante, sabe? As pessoas têm que ter voz e vocês podem falar com a gente. A Natália estava comentando, eu me lembrei de uma pesquisa que a gente até compartilhou no grupo da comissão, de uma pesquisa científica interessante, cardiológica, em que os médicos verificaram que as mulheres têm atendimento
demora mais nos hospitais para reconhecerem os sintomas cardiológicos em mulheres. Os homens têm atendimento mais rápido, em menos tempo, e isso tem muita importância para você conseguir salvar as pessoas que têm infarto, enfim. Só que as mulheres vão para os hospitais e as pessoas que estão atendendo acham que elas estão tendo palpitação, que é uma coisa psicológica, que elas estão tem sintomas psicológicos, são encaminhadas para psicólogos, e não se percebe, então tem uma subnotificação e uma subverificação desses sintomas nos ataques, nos infartos femininos. É bem curioso, assim, como que a ciência tinha essa ótica masculina, toda a sociedade, enfim. E às vezes aqui a gente tem, eu mesma, nessa mesma mesa, se vocês forem procurar na internet, tem um evento que eu participei numa mesa, e é muito comum, assim, né? Tinha eu de mulher e 5 homens, e aí a pessoa vai... dessa coisa que a gente faz, da gentileza, né? Parabenizar a professora, a procuradora da comissão, e a bela Nathalie, que está aqui hoje nos... brilhantando com a sua presença. Não que eu não goste de ser elogiada pela minha aparência, mas eu não quero saber, quando eu estou sentada aqui nessa mesa, se o meu vestido é bonito, se eu estou bem maquiada, enfim. Eu quero ser cumprimentada pelo meu aspecto profissional, né? Então, acho que, assim, no nosso dia a dia, como a Natália falou, não olharem para você numa reunião, não ouvirem o que você fala, não darem importância para os seus argumentos, tudo, assim, assume tantas facetas possíveis, mas eu acho que a gente vai ter cada vez mais, e acho que alguém comentou aqui também, assim, a gente pregar também para convertidos, é bom os homens também ouvirem isso, porque às vezes fazem isso sem perceber, às vezes não tinham a intenção de enfim, causar dano, né? Mas não se tocam, não percebem, isso está tão internalizado. Então, eu acho bom que vocês estejam aqui, eu queria saudar também os homens, para vocês terem essa ideia, enfim, essa compreensão. Vou passar a palavra aqui para a Fernanda, também da nossa comissão, para os seus comentários. Bom, também agradecer a todo mundo que está aqui, tá essa hora, né? E parabenizar, né, pelas falas. Queria também falar sobre o que a Natália falou, né, colaborando com o que ela disse, e é uma questão de gênero, mas também de classe e raça, a gente não pode esquecer disso. Então, todas as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior e muitas vezes dupla, tripla vulnerabilidade, elas vão sofrer mais do que as outras, e a gente aqui está num ambiente privilegiado de alguma forma, e os números da pesquisa são muito assustadores, e a gente já tinha visto, né, isso com calma, mas a gente não teve tempo de se debruçar ainda qualitativamente, né, nessa pesquisa, e ouvindo as falas, eu voltei aqui a alguns números, e uma das questões, né, que foi trazida era não vai resultar em punição, né? Isso não vai dar em nada, por isso que eu não vou denunciar, como um ponto que mais aparecia nas pesquisas que a doutora Michele trouxe. E aqui na Procuradoria, isso aqui aparece pouquíssimo, porque a gente está num estágio ainda bem anterior a esse. As pessoas têm medo, né? O que mais aparece é o medo de exposição e o medo de perseguição. Chega a 80% no geral, e quando a gente vai para o quadro de residentes estagiárias e dos menores aprendizes, isso sobe ainda mais, esse número. Então, a gente está numa posição assim, bem inicial, a gente está começando a fazer um diagnóstico, está começando a entender o que está acontecendo, a gente percebe que as pessoas, né, ficam naquela situação, não sei se aconteceu, né, ficam na dúvida. A gente teve relatos, só consegui identificar quando comecei a preencher a pesquisa. Então, isso também é um pouco até assustador, assim, né, dessa invisibilidade ser ainda maior. Eu vi que a nossa pesquisa, acho que tem uma falha, né, porque a gente não perguntou quantas pessoas denunciaram, né, dessas que têm certeza que sofreram, mas a maioria esmagadora disse que não aconteceu nada depois que ela denunciou. Dessas que denunciaram, a gente não tem um número, acredito que seja um número muito pequeno, já que em torno de 80% tem medo, né, de denunciar. A gente chega aqui em 65% dizendo que não aconteceu nada. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, né, para poder criar essa consciência, porque para a gente pensar em prevenção, pensar em medidas de não repetição, a gente precisa lá atrás, né, identificar esse problema, como está acontecendo, como a gente acolhe essas pessoas que precisam
denunciar, que precisam falar, né? Como é que a gente dá voz a essas pessoas que estão numa situação de inferioridade e de assédio, para que elas se sintam seguras para fazer essa denúncia, para que aí sim a gente possa pensar nesses caminhos de não repetição e de mudança de comportamento na casa. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Não, tá todo mundo tímido hoje. Eu vou passar então aqui os certificados para vocês. É bom para botar no currículo Lattes, né? Ajuda. Tem. Lógica do produtividade. Produtividade e pontuação Lattes. Eu vi, não é? Eu vi até uma associação de cientistas que conseguiu lutar para que o período da licença maternidade ficasse registrado no Lattes, né? Que a pessoa vem ali numa ordem de publicação, de repente tem um gap de meses, você parou de trabalhar, então são muitas frentes de trabalho, né? Mas eu queria agradecer imensamente, foi muito feliz esse evento, acho que fiquei emocionada mesmo do nível, da profundidade dos debates e tudo que a gente aprendeu. Queria agradecer a presença de todos, tá? E se vocês tiverem ideias de outros eventos, se quiserem falar com a comissão, se quiserem participar da comissão para, enfim, dar alguma sugestão também como partícipes eventuais, a gente está super aberto, tá? Para a participação de todos. Muito obrigada e uma boa tarde, bom final de semana.